comentar sobre as nossas atividades, né? Desliga o som aí, Josiane. Pronto. Então, vamos comentar sobre o nosso... Já está gravando, Josiane? Então, boa tarde. Vamos dar início às atividades da nossa Casa Espírita. Nosso trabalho de hoje é o atendimento fraterno, presencial. Primeiro trabalho de sábado deste ano de 2003. E as nossas atividades, ela começa no domingo, com a nossa prece dominical do nosso Evangelho às 10 horas. A segunda-feira nós temos as atividades do Evangelho às 3 horas da tarde. E às 5 horas nós temos... Não, às 6 horas nós temos o trabalho das ervas. Às 7h30 nós temos o EAD. E às terça-feira temos também o Evangelho. Às 19 horas temos trabalho de Joana de Anjos. Quarta-feira também o Evangelho às 3 horas. Às 7 horas nós temos a nossa mediúnica prática. Quinta-feira nós temos o trabalho presencial na Casa Espírita, às 5 horas da tarde, com atendimento fraterno. Temos às 6 horas o estudo do livro dos Espíritos, e às 7 horas temos a nossa doutrinária pública. Às sexta-feira temos o trabalho do Evangelho às 3 horas, e temos o Estudando a Mediunidade às 5 horas. E sábado, hoje, nós temos as atividades às 3 horas da tarde, com essa palestra pública, que hoje nós temos como primeira palestra pública a nossa amiga, que é a prata da casa, né? Eu não digo que é o ouro, porque senão ela vai ficar encabulada. Mas a Sonali é uma palestrante muito querida. E assim nós vamos dar início com as atividades, lendo uma mensagem que é criar oportunidade do livro Vigiar e Orar. Ele diz: esquematiza as tuas prioridades e não deixa para depois as coisas essenciais. Não absorva todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes do que as pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. E nada mais importante do que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos aos que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais da tua presença do que do teu talão de cheque. As tuas dádivas amoedadas nunca substituirão o carinho que deve aos teus. Aprende a criar a oportunidade de estar com os que te alimentam o espírito e se constitui um ponto de referência na tua vida. E assim, Jesus amigo, Jesus amado, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária desta tarde de hoje. E com esse tema de hoje, nós vamos fazer uma homenagem a uma grande amiga que sempre fazia trabalhos aqui na casa como doutrinadora,
como evangelizadora, trabalhadora da casa, a nossa irmã Fátima Melo, que nesse momento ela se encontra no plano espiritual, mas que ela receba um grande abraço da família Felindo Martins. Assim, Jesus amigo, permita que possamos dar por iniciado a doutrinária de hoje. Graças a Deus. Você, Sonali, você tem 45 minutos na sua fala. Boa tarde. Está me ouvindo? Pois, boa tarde a todos. Neste momento, vamos dar início à doutrinária da tarde. Bem-vindos. Feliz Ano Novo. Feliz 2023 a todos. Que Jesus nos abençoe nesse ano. Mais um ano de aprendizado. Nesta tarde, vamos conversar um pouco do tema do capítulo 18. Muitos dos chamados, deixa eu ver bem aqui, muitos dos chamados e poucos os escolhidos, com o tema Porta Estreita. Vou ler uma pequena passagem bíblica no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14, e do livro de São Lucas, capítulo 13, não, o livro de Mateus é o capítulo 7, e o livro de São Lucas é o capítulo 13, versículo 23 a 30. Que diz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vos estando do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos, e em vossa presença, e vos ensinaste em vossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis as iniquidades. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Bom, com essa passagem, nós vamos adentrar agora ao entendimento do tema. Pergunto a vocês, o que a gente pode entender, o que significa a porta estreita na leitura desses dois livros? O que vocês podem entender por porta estreita? Né? Alguém tem uma ideia?
o abuso, né? O excesso, você não tem limites. Então, a gente vai entender esses dois planos. Então, a porta da perdição, ela simboliza a difícil caminhada do espírito ao caminho da luz. É essa porta estreita. E a porta larga, ela é aquele roteiro, né, que fácil que o espírito vai vivenciar no caminho do erro e da perdição. Jesus, sendo o nosso maior pedagogo, ele tinha uma comunicação, uma pedagogia extraordinária para aquela época ao passar essa mensagem. Ele utilizava figuras do dia a dia, e dentro da sua pedagogia extraordinária, ele utilizava técnicas de comparação. Ele comparava questões materiais com questões espirituais. E essa técnica de comparação, ele utilizou dentro da sua pedagogia. Ele sabia plasmar suas histórias, porque ele falava por parábolas. E os seus primeiros alunos foram os seus discípulos, né? E para falar com aquele povo que não tinha a mesma compreensão, o mesmo conhecimento intelectual, ele utilizava essas técnicas através de figuras do dia a dia, né? As figuras do dia a dia naquela época, ele usava rede, pesca, montanha, campo, o que tinha mais de mais comum para o entendimento do povo naquela época. E o que a gente pode entender? Eu posso contar nesse momento uma história muito engraçada que nós ouvíamos em nossa infância, que era aquela pequena fábula da formiga e da cigarra. Essa fábula ela foi escrita por um escravo na Grécia Antiga chamado Esopo. Esopo contou ele utilizava essas figuras dos animais, colocando características humanas, e fazia essa comparação com as questões materiais e as questões espirituais. Conta-se a história que um certo dia, quente de verão, estava lá a cigarra, tocando seu violão e cantando, muito alegre. E ela, observando, via passando aquelas formiguinhas trabalhando, e ela vendo todo aquele esforço, ela parou e falou para as formiguinhas: o que é que vocês estão fazendo? Se esforçando tanto, trabalhando tanto. A vida era para ser alegre, para a gente curtir, para a gente viver. Aí as formigas pararam, olharam para a cigarra e disse: cigarra, tempos difíceis estão por chegar. Nós estamos trabalhando, buscando e guardando o que vamos necessitar nesses tempos difíceis. E o tempo foi passando, a cigarra continuava cantando, e as formiguinhas continuavam trabalhando. E a cigarra continuava chamando a atenção delas. Para que tanto esforço? A vida é para se viver, para ser alegre. E as formigas continuavam a fazer o seu trabalho. O tempo passou, o inverno chegou e a comida acabou. As plantações estavam todas cobertas de neve e a cigarra ficou sem comida e se deparou com a fome. Correu e foi pedir ajuda, bater na porta da casa das formigas. Quando bateu, as formigas abrem a porta e viram a cigarra toda enrijecida pelo frio e com muita fome. Elas a olharem, disseram: mas não foi você que disse que a vida era para ser feliz?
para se viver. Eu vim pedir ajuda, eu estou com muita fome. Aí vamos trazer, né, esse pequeno gancho para a nossa vida, para a nossa visão espírita, quando as formigas se reuniram e disseram: fora da caridade não há salvação. Então vamos ajudar a cigarra, vamos lhe dar comida e abrigo. Por que eu contei essa fábula? Trazendo como um gancho para a gente entender a questão da porta estreita. É porque em muitos momentos da nossa vida, nós nos comportamos como cigarra e, alguns momentos, formiga. E em momentos da nossa vida, nós se comportamos como as duas. Vivenciamos os dois comportamentos. Trazendo esse ensinamento da postura da cigarra e da postura da formiga. Mas, continuando esse ensinamento, o que a gente pode entender mais desta fábula? Uma coisa que a gente não pode esquecer, que os ensinamentos, a gente não pode deixar de vivenciar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Porque é esses ensinamentos que vai nos dar como alimento para a gente angariar, buscar, passar e ultrapassar essa porta estreita. Porque não é fácil. Jesus disse, não é fácil a gente vivenciar nesse mundo em que nós estamos e conquistar essa porta estreita. Uma das virtudes fáceis, que digo fáceis, na visão que o Mestre Jesus veio trazer como ensinamento, é o perdão. Perdão das ofensas. Perdoar incondicionalmente. Aí vamos colocar como postura de formiga e como de cigarro. Será que perdoar é fácil? Se eu me postar como formiga, se eu trabalhar como uma formiga, se eu me alimentar esse sentimento, eu buscar ele como alimento, eu vou angariar a ultrapassar essa porta estreita, como uma das virtudes belíssimas de ensinamento que o Mestre Jesus vem nos trazer. Mas em algum momento de nossa caminhada, quando a gente se comporta como formiga em perdoar o nosso irmão, vem algumas cigarras. Vem uma cigarra para mostrar assim, meu irmão, deixa de ser tonto. Tu vai perdoar aquela pessoa que te humilhou, que te pisou. Deixa de ser abestado, rapaz. Deixa de se humilhar. Olha a cigarra atiçando aquela porta, em vez de que você está buscando a porta estreita e a cigarra querendo que você vá para a porta larga. Esse ensinamento desta fábula que eu quero colocar como entendimento dos ensinamentos, das virtudes em que o Mestre Jesus veio nos trazer. A nossa jornada, ela é fácil? Não, ela não é fácil. Por que ela não é fácil? Porque ainda estamos num mundo de provas e expiações nesta vida terrena. Então, por que a porta estreita ela é tão difícil de passar? Eu pergunto a vocês, por que ela é tão difícil? Porque ela é individual. Só passa você mesmo. É você que tem que se modificar. Não é eu modificar o outro. É eu que tenho que fazer a minha reforma. Por isso que essa caminhada é individual. Por que ela é difícil? Como ele diz assim, quem é o meu maior inimigo? Eu mesmo. Eu que sou meu maior inimigo. Vencer as minhas imperfeições. Vencer aquele obstáculo.
grandes ensinamentos que o mestre vem. E a gente está muito no comodismo, na zona de conforto, né? De não querer mudar, vivenciar, né, os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Nesse mundo de provas e expiações, as tentações são grandes, né? E precisamos trabalhar a fugir dessas tentações, porque nós caímos nela. E tem uma passagem, e o Chico Xavier conta assim numa das suas passagens literárias, que diz assim, que no final da oração do Pai Nosso, diz, o que diz bem no final da oração do Pai Nosso? Livrai-nos do mal, livrai-nos das tentações. Aí eu pergunto a vocês, será que nós, neste mundo de provas e expiações, estamos fugindo das tentações? Estamos fugindo desse mal? É difícil? É. Porque esse mundo, que ele nos traz muitos atrativos, nos atrai para cair em ciladas. Esse mundo, ele é muito vaidoso. Esse mundo nos atrai através dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Por isso que nós caímos em tentação, né? Então, são os prazeres imediatos da carne que faz com que caímos em cilada neste mundo de provas e expiações. Por isso que ele diz no final da oração, livrai-nos de todo o mal, livrai-nos das tentações. É porque nós temos que vigiar a todo momento esse da carne em que o mundo nos proporciona. Por isso que ele diz que não é fácil passar pela porta estreita. Vai exigir muito esforço e muita disciplina de cada um de nós. Não é mesmo? Quando nós buscamos esses ensinamentos do Mestre Jesus, nós buscamos a fé, nós buscamos a esperança, nós buscamos a energia do nosso amado Mestre Jesus, o nosso Mestre que nos dá essa força. E quando a gente busca esse alimento, e vamos reportar para a fábula da formiga. A formiga não estava trabalhando para guardar aquele alimento, para enfrentar momentos difíceis, né? Que era a falta do alimento no futuro. Do mesmo jeito somos nós. Como que a gente vai buscar guardar esse alimento, que são os alimentos das virtudes, para quando chegar o momento de nós voltarmos à pátria, como é que a gente vai voltar? O que a gente guardou quando a gente voltar? Quando cessar essa matéria e voltar ao plano espiritual? Qual foi o alimento que a gente guardou dentro de nós mesmos quando voltarmos à pátria espiritual? Olha aí, como foi que essa formiga trabalhou? Será que eu me comportei como formiga para guardar? Ou será que eu me comportei como cigarra para vivenciar e curtir esse mundo de provas e expiações? É isso que eu fiz, essa comparação dessa história, para a gente ter um bom entendimento do tema porta estreita, né? Então, nenhum de nós passa por um momento, por exemplo, de doença, ou de uma perda de um ente querido, de um, como é que eu posso dizer, de um momento e sai pelo outro, de uma outra, e sai do outro da mesma forma, né? Porque muitos, quando vivenciam momentos difíceis, eu digo assim, vivenciar momentos difíceis, eu estava de um jeito e vou sair de uma outra forma. Bom, eu vou sair de uma forma com mais força ou vou sair de uma forma mais infeliz? Isso vai ser da postura de como eu vou me comportar. O que aquele ensinamento vai me trazer?
Será que aquele ensinamento aquele momento difícil em que eu vou passar, ele vai me trazer mais força ou vai me trazer mais infelicidade? Ou vai me trazer mais dores? Ou vou me tornar uma pessoa mais egoísta, mais intolerante? Os momentos em que nós passamos de dores em nossa vida, quais são os ensinamentos que vão me trazer? É isso que eu quero passar de entendimento para vocês, porque momentos difíceis de nossa vida sempre traz ensinamentos, sempre traz ensinamentos. Então, a dor, ela é inevitável. O sofrimento é que é opcional. Eu sofrer por um irmão que partiu e vivenciar aquela dor por muitos e muitos anos, eu estou emitindo o quê? Vibrações negativas para aquele irmão que já partiu, que ele precisa continuar a sua vida na pátria espiritual. Se eu não tivesse entendimento, eu estou emanando dores para ele. Isso quer dizer, eu não estou libertando aquele ente querido a continuar a sua caminhada. É isso de ensinamento que o Mestre Jesus vem nos trazer. E nesse ensinamento das dores é que Chico Xavier contava nas suas passagens, na sua passagem aqui na vida terrena, que muitas mães iam buscar ajuda a ele para suportar as dores da perda dos seus filhos. E quando essas mães chegavam a Chico Xavier e eles olhavam para elas, a única coisa que ele fazia, que aquele momento, era abraçá-las e chorar junto com elas. Porque só quem sabe a dor da perda de um filho é uma mãe. Só elas quem sabe. Então, a gente não sabe vivenciar, quem não foi uma mãe não sabe vivenciar a dor da perda de um filho. Então, Chico Xavier sabia muito bem no momento que abraçava a cada um e chorava junto com elas, porque elas queriam só o conforto naquele momento. Então, eu só posso passar pela porta estreita se eu me modificar. Eu não posso modificar o outro, né? Porque muitas vezes, nossa caminhada, a gente se acha muito conhecedor de tudo, se acha que o outro precisa modificar isso e aquilo, e não vê a sua própria imperfeição. A gente se acha um espírito de luz. Então, como é que eu posso cobrar do outro se eu ainda nem me modifiquei? Né? Então, passar pela porta estreita não é fácil. Essa questão de querer modificar o outro, exigir do outro que você não se modificou. Aí eu me lembrei de uma história que eu vi numa palestra de Mahatma Gandhi. Um certo dia, um menino que admirava muito Mahatma Gandhi, foi ao encontro dele junto com sua mãe. A mãe, ao chegar perto de Gandhi, olhou para ele e disse: Gandhi, eu vim aqui lhe pedir um favor. Peça ao meu filho para parar de comer açúcar. Ele come açúcar feito uma formiguinha. Aí o Gandhi parou, olhou para o menino, olhou para a mãe. 15 dias você volte aqui. A mãe não entendeu nada. Aquela mulher não entendeu nada daquela postura do Gandhi. Daqui a 15 dias, mas Gandhi é Gandhi. Ela não ia bater de frente, né? Com aquele espírito iluminado. Passou-se o 15, ela voltou para casa e passou-se os 15 dias. Lá vem ela e retorna com o menino. Estou eu aqui novamente. Os 15 dias se passaram e eu vim lhe pedir para o senhor pedir ao meu filho que pare de comer açúcar. E o menino olhou para o menino e disse: menino, pare de comer açúcar. Aí a mãe não entendeu nada. Mas Gandhi, foi preciso 15 dias.
para o senhor pedir que ele parasse de comer açúcar, por que você não pediu há 15 dias atrás? Gandhi parou, olhou para a mãe e disse, porque há 15 dias atrás eu comi açúcar. Eu não posso exigir do outro o que eu ainda faço. Né? Ao grande ensinamento que o grande passou. Como é que a gente pode exigir que o outro mude se nós ainda vivenciamos aquelas mesmas imperfeições? Não é mesmo? Grande ensinamento do Gandhi, viu? E do mesmo jeito que dizia assim, que o Jesus dizia que a porta estreita é a porta da vida e a porta larga é a porta da perdição. Por que Jesus quis dizer que a porta estreita é a porta da vida? Porque é através da porta da vida que a gente vai conquistar a evolução espiritual. E a porta da perdição é aquilo que eu me entrego a todos os prazeres, a todas as facilidades que o mundo lhe proporciona. Daí a gente cair em tentações. Continuando. Dentro do capítulo aqui, do capítulo 18, Allan Kardec, no Evangelho, diz: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será mais bem frequentado. O que Allan Kardec quis o que isso nos faz lembrar dessa passagem? O que Allan Kardec quis dizer com essa passagem? Que na casa do meu pai há muitas moradas, muitos mundos. E a classificação desse mundo é de acordo com a evolução do espírito. Então, por que a porta da perdição ela é tão larga? Porque esse mundo de provas e expiações em que se encontra a Terra, caminhando para um mundo de regeneração que ainda não chegou, é que se encontra a maioria dos homens, né? Eles se encontram, carregam muitos vícios, dificuldades, pensamentos sombrios, né? Por isso que esse mundo ainda, a porta da perdição é larga. Então, é isso que Allan Kardec que veio nos mostrar que é explicado o mundo de provas e expiações como porta larga. Não podemos esquecer que na doutrina espírita que Allan Kardec veio nos trazer esses ensinamentos, que no momento que a gente adentra uma casa espírita, a gente tem que observar, e Kardec veio nos trazer esse conhecimento, que nem todos têm o conhecimento da ideia da reencarnação. Aqueles que adentram pela primeira vez uma casa espírita não têm um entendimento dos conceitos, da compreensão, do que vinha a ser a reencarnação, para a gente compreender esse mundo de provas e expiações. É muito interessante a gente ter esse entendimento. A ideia da reencarnação, ela independe de credo e de religião. Ela é uma lei divina. Se a gente entender e compreender a ideia da reencarnação, a gente vai entender as nossas vidas pregressas e a vida futura, para a gente fazer essa caminhada e adquirir, ultrapassar a porta estreita. E isso é um dos ensinamentos interessantes nessa passagem, para a gente angariar essa porta estreita, que a gente tem que compreender a reencarnação.
Porque se a gente tiver a ideia que a vida é única, é só uma, como é que a gente vai vivenciar tudo ao bel prazer numa vida só e vivenciar as consequências futuras? Porque Jesus falava de uma, assim, que a gente tem que vivenciar e plantar o agora, adquirindo virtudes, para que o futuro eu não tenha problemas. O que eu estou plantando para me colher lá no futuro? O que a formiga trabalha para lá no futuro, para lá angariar? E não nos momentos difíceis em que vai passar, porque todos nós passamos, ter uma força e uma sustentação para suportar? Então, não devemos esquecer que Deus nos criou simples e ignorante. Ignorante não sabe, não é de ser uma pessoa ignorante, e sim que a gente não tinha um conhecimento. Naquela época a gente não tinha conhecimento. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio e os instintos para a gente caminhar e seguir essa evolução, essa caminhada de evolução. Então, o que diferencia um espírito do outro na sua caminhada é o seu plantio, né? É porque uns são mais aplicados que os outros. Uns são mais dedicados que os outros. Então, se o espírito é eterno, e quando eu cesso essa matéria, então ele volta de acordo com a sua evolução espiritual, o que ele plantou naquela vida quando volta. Então, tanto o céu como o inferno é um estado é um aspecto interno de cada um. É a forma com que cada um se comporta no seu plantio. Nessa passagem aqui, nós vamos ter um bom entendimento que o Mestre Jesus fala, muito interessante. O que Jesus nos fala nessa passagem, também conhecido como parábola dos dois caminhos. A porta estreita ela é conhecida também como parábola dos dois caminhos, que são as escolhas que a gente faz em nossa vida, em nossa jornada. A todo momento nós estamos fazendo escolhas. E aí vamos voltar para a época de Jesus e trazer algumas figuras que ficou marcante na história, que fizeram essas escolhas, né, da porta estreita e da porta larga. Uma figura muito conhecida de todos nós foi Saulo, né? Saulo era um homem rico, inteligente, culto, que tinha por missão e a tarefa perseguir os cristãos. E olha que ele fazia com perfeição na época. E em um determinado momento da sua vida, nas perseguições aos cristãos, ele se deparou com o nosso amado Mestre Jesus. Jesus, ao chegar perto de Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai do cavalo e, ao se deparar com aquela luz magnífica do nosso amado Mestre Jesus, torna-se Paulo. Então, Saulo, ao sair da porta larga e vivenciar a porta estreita, se deparou com os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí foi a sua grande caminhada, a sua grande porta estreita que ele escolheu para a sua evolução espiritual, né? Então, o que a gente pode ver? Que quando ele era Saulo, a porta larga era o poder. Ele tinha um poder na mão. Ele perseguia os cristãos, eles matavam os cristãos. Não importava, ele não se importava. E quando ele se deparou com os ensinamentos do Mestre Jesus, ele escolheu a porta estreita. E quando ele escolheu a porta estreita, ele nunca mais voltou a ser salvo. Uhum.
Paulo de Tarso. Paulo Estevam, né? Uhum. Comentário que vai quando Jesus ele não está falando, né? Jesus apareceu, o pé dele, ele cai no canal. Jesus declarando o caminho cegou. Aí Jesus chamou Ananias e a Espírito cuidou dele até que ele ficasse bom. Aí ele mudou a vida dele totalmente. Eu não contei a história toda, porque aqui eu só peguei um gancho só para a gente fazer. Eu só peguei um pequeno trecho só para a gente fazer o entendimento da porta estreita. É uma coisa simbólica. Pronto. E outra figura figura da época do Mestre Jesus, que fez essa escolha da porta estreita e da porta larga, foi Maria de Magdala, ou a mais conhecida como Maria Madalena. Maria Madalena, naquela época, era uma riquíssima prostituta. Ela ganhava muito bem, era bem paga pelos romanos na época. E na sua caminhada, quando ela se deparou com o Mestre Jesus, ela fez uma escolha muito grande, uma mudança muito grande na sua vida, que os ensinamentos do Mestre Jesus fez a ela. Saiu da porta larga, da vida de riqueza, de prazeres que o mundo lhe proporcionava, para um mundo do Mestre Jesus, que é a porta estreita de ensinamentos para sua vida, para a sua evolução espiritual. E em certos momentos da vida dela, ela se deparou, quando Jesus partiu, ela foi, como diz assim, ela foi pedir ajuda aos discípulos, e os discípulos simplesmente a ressacharam, porque naquela época a prostituta era muito discriminada, e os próprios discípulos não queriam a sua companhia, e ela viveu momentos difíceis, e ela tinha que buscar meios e ajuda para sobreviver. Mesmo assim, nas dificuldades em que ela passou, ela não deixou de vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Até o final da sua vida, que ela desencarnou com lepra. Ela não deixou de vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Bom, eu contei 2 histórias na época de Jesus. Aí diga assim, mas não tem um exemplo que a gente vivencie hoje, nesse mundo atual? Aí eu vi uma reportagem, né, de uma mãe, uma mulher de 32 anos. Essa reportagem foi em abril de 2015, que conta a história de Amanda. Amanda, ela, ao descobrir que estava grávida do 2º filho, quando fez os exames, se deparou que estava com um câncer muito agressivo nos seios. E quando recebeu a orientação médica, os médicos disseram a ela: a senhora vai ter que abortar a criança para começar o tratamento quimioterápico o mais rápido, urgente possível. E ela, ao olhar o médico, disse assim: eu não vou abrir mão do meu filho que a divindade me deu. Não vou abrir mão. Digo, mas você vai correr riscos de vida. Mas eu tenho o direito de escolher. Eu vou escolher pelo meu filho. E assim foi ela na luta para ter seu filho, né? Com todos os cuidados, com todo o acompanhamento médico. E quando ela completou os 7 meses da gravidez, foi feita a cirurgia, né, a cesárea, para tirar, e imediatamente começar as quimioterapias. Mas ela fez a escolha
salvou o filho, a filhinha, né? Porque ela já tinha um filho de 5 anos e estava grávida de uma menina. Quando ela começou o tratamento quimioterápico, e bem sabemos que a quimioterapia deixa a pessoa frágil, sofre muitas dores, é muito judiada, né? Fica muito fraca. E ela, ao retornar para casa, viu que estava mudando a sua aparência. E um certo dia, ao retornar de uma sessão de quimioterapia, ao chegar em casa, foi para a cozinha e sentou e começou a chorar. Viu que não tinha mais cabelo, a sua aparência estava feia e entrou em prantos. O que meu marido vai achar e pensar de mim? O que meu filho vai achar e pensar de mim nesse estado deplorável em que estou? Aí o marido na porta, segurando a recém-nascida, vendo aquele choro, e seu filho de 5 anos passa e vê sua mãe chorando, e chega a ela e diz: mãe, por que a senhora está chorando? Filho, a sua mãe está sem cabelo, mas ele vai crescer, daqui uns dias vai crescer. Sua mãe está muito feia. Aí ele olhou para a mãe e disse: mãe, a senhora não está feia, a senhora só está diferente. Ele colocou o peito no seu coração, no seu colo, e abraçou. Mãe, assim o coração bate do mesmo jeito que eu sempre conheci. E a mãe, em prantos, chorou abraçando o filho, e o pai se desmanchou em choro vendo aquela cena. Aí, moral da história, né? A porta larga e a porta estreita. A porta larga é que ela, se ela tivesse renegado, né, e feito o aborto da filha. E a porta estreita é o amor que uniu a todos naquele momento. É o amor, a escolha que ela fez, né? Belíssima, né? Como é o amor, a mensagem do amor do nosso amado Mestre Jesus. Então, eu vou encerrar a minha passagem aqui da porta estreita, uma oração da serenidade que traz ensinamentos, porque que diz assim, que muitos questionam por que é tão difícil a gente angariar essa porta estreita. E a oração da serenidade vai nos dar esse entendimento de como a gente conquistar essa porta estreita, que diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Amém. Amém. E com essa belíssima oração, eu venho encerrar com o tema Porta Estreita e agradecendo a todos nesta tarde essa interação, esse aprendizado do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem explorada a sua fala, viu? Muito bem trabalhada. Esse capítulo, muitos são chamados e poucos são os escolhidos.
Porque muitos são chamados, como você utilizou a parábola da formiga e da cigarra, porque Deus chama todos, tanto as formigas, nesta parábola, como as cigarras. Mas quem passará pela porta estreita? As formigas ou as cigarras? Bom, as formigas eram trabalhadoras, enquanto a cigarra apenas se divertiu cantando suas canções para alegrar aqueles que estavam no trabalho. E aí se pergunta, quem passará pela porta estreita? Aqueles que trabalham ou aqueles que cantam? Bem, vem aí a parábola do meio, porque nem todos aqueles que vivem do pão é o que estão salvos. A parábola do meio pede para aqueles que trabalham possam sorrir, porque a alegria de você cantar alegra a vida. E aqueles que cantam trabalham alegrando a vida dos que estão aflitos. Então, esta parábola do meio, ela pede para que nós possamos passar por essa porta estreita, nem 8 e nem 88. Possamos passar por essa porta estreita usando o bom senso, aquilo que é favorável a ambos os lados. E assim a gente agradece esta oportunidade de refletir sobre esta porta estreita deste capítulo. E pedimos à nossa irmã Antônia para que ela venha fazer a nossa prece de encerramento desta tarde de hoje. Pode estar aqui. Então, boa noite. Não, porque está escuro. Boa tarde a todos. Vamos elevar o pensamento ao alto, agradecer por este ensinamento, por essas palavras construtivas. Possamos assim nos conectar com esta espiritualidade que nos assiste a todos os momentos, em nossa caminhada, os nossos anjos guardiões, pedindo aos céus em si toda luz e direção, para que possamos encontrar força, a coragem, a obediência e a resignação. Mestre Jesus, aqui estamos para te agradecer pelo teu evangelho, por essa semente viva, por essa fonte de amor infinita. Agradecer ao Pai amado por toda a assistência, aos irmãos em dores que vêm à nossa casa espírita, aos irmãos em tratamento espiritual, a todos os lares que neste exato momento recebam dos céus a energia necessária através da harmonia, do amor, da bondade. Mestre Jesus, ampara, sim, todas as crianças, todos os anciões, ampara a nossa casa espírita, cada trabalhador, cada necessidade de cada um, de cada ser, encarnado e desencarnado, que se encontra aqui hoje. E assim, Senhor Jesus Cristo, nessa sintonia, fica conosco, permanece conosco, para todos os séculos e séculos, que assim seja. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz
Quando assim em prece, como uma prece, aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.